Recados da Casa Espírita Mensageiros do Bem. Zelando pelo respeito e cuidado com todos, permaneceremos com as atividades presenciais da nossa casa suspensas até segunda ordem, devido ao coronavírus. Para conhecimento dos avisos gerais e palestras, nos acompanhe nos nossos canais no Instagram e Facebook. Neste momento, pedimos que coloquem sua água para fluidificação. Todas as segundas-feiras, nossas palestras continuarão de forma online, no canal do YouTube, às 20 horas. Ao término da palestra, iniciamos a irradiação à distância. Neste período das 21 horas, entre em sintonia com seu anjo de guarda, na certeza que receberá todas as energias necessárias para seu refacimento e equilíbrio. Então, fechem os seus olhos, elevem o pensamento a Deus, se conectem aos seus anjos de guarda, aos seus mentores, aos mentores da nossa casa, mensageiros do bem, agradecendo a oportunidade que temos de estar juntos, mesmo à distância, e que possamos ter um bom aprendizado, que cada um sinta a presença do seu anjo de guarda e receba o equilíbrio e o refazimento necessário, que sob essa água seja depositado os nossos medicamentos, aquilo que precisamos para termos mais sabedoria, discernimento e energia e a cura dos nossos males. Que assim seja. Vamos iniciar então a conversar um pouquinho sobre a reencarnação. Antes da gente iniciar propriamente dito na reencarnação, é bom a gente entender três conceitos. O primeiro conceito é a encarnação, o segundo conceito é a reencarnação e o terceiro é a ressurreição. Então, o que é encarnar? O que é a encarnação? É o ato de encarnar cada uma das passagens do espírito pela Terra, unido a um corpo. Então, isso é denominado de encarnação. Reencarnação, o que é? Retorno da alma ao espírito, a vida corporal, através de um corpo novo formado exclusivamente para isso, para essa nova vida. E esse corpo é diferente do corpo antigo, de outra encarnação que a pessoa tinha. Essas definições estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que fala sobre ressurreição e reencarnação. Outro conceito que a gente deve entender é sobre ressurreição. O que é ressurreição? É o ato ou efeito do retorno à vida do corpo físico que está morto, ou seja, ressuscitar, retornar da morte à vida. Isso a gente sabe que não é possível, não é aceito nas ciências. O corpo que morreu, morreu. Não existe um outro espírito que volte naquele corpo. Porém, antigamente ela era... ressurreição e reencarnação tinham o mesmo significado. Antigamente as pessoas usavam esse termo ressurreição com o significado de reencarnação e vice-versa. Essas definições elas foram feitas no Evangelho segundo o Espiritismo, que define certamente certinho esses três conceitos. Tem uma passagem na Bíblia, no livro 3º de João, no versículo de 1 a 12, que fala o seguinte, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espantei do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Essa é a passagem da Bíblia. Para os espíritas, essa passagem é uma, digamos assim, uma declaração clara que a reencarnação existe, que ele está dizendo aqui que
para a gente entrar no reino de Deus, a gente tem que nascer várias vezes, né? Se modificar, se melhorar moralmente, né? O reino de Deus é um reino de espíritos puros, espíritos moralmente elevados, né? Todos nós temos nossas mazelas, nossas coisas para melhorar. Então, certamente, nós não entraremos no reino de Deus assim como a encarnação ou com várias. Nós temos que nos melhorar, né? E a nossa melhora vem através das reencarnações. Cada reencarnação a gente tem uma missão, uma tarefa, a gente vai melhorando e o objetivo é entrar no reino de Deus. Mas para isso a gente tem que nascer de novo, é o que diz essa passagem da Bíblia. Então, existem algumas evidências da reencarnação, né, que vou citar aqui para vocês, para a gente ter uma ideia. A primeira evidência são as ideias inatas, né, que são os dons ou as imperfeições que a gente traz em cada encarnação. Um exemplo que a gente pode dar seriam de crianças que nascem com dons, né? Dons para tocar um instrumento, dons para falar idiomas, né? Então, nesse período curto de vida delas, elas não poderiam ter aprendido isso, né? Seria muito difícil isso ocorrer, né? Acredita-se isso, elas terem aprendido isso em outras vidas. E nessa vida elas se lembram desses aprendizados, dessas coisas que elas trabalharam em outras vidas. O segundo evidência seriam as lembranças de existências anteriores, né? A gente ouve relatos de crianças, de pessoas às vezes adultas que relembram suas vidas anteriores, né? Tem até um filme onde uma senhora morava nos Estados Unidos e ela começa a ter flashes, lembranças de vidas anteriores, e ela vai até outro país e chega lá e encontra seus familiares, seus filhos, né? Que ela viveu, que teve em outras vidas, né? Então essa seria a segunda evidência, né, da reencarnação. A terceira podia ser as comunicações mediúnicas, né? Nas casas espíritas tem várias entidades que às vezes relatam que a pessoa que está encarnada hoje já foi fulano de tal em outra vida, né? Então isso também poderia ser uma evidência de reencarnação. E a quarta evidência a gente cita como as experiências de quase morte, né? Onde pessoas que tiveram morte clínica, né, voltaram à vida corporal e relatam, né, que viram seu corpo, que viram os médicos tentando salvar elas, que elas atravessaram túneis, foram acolhidas por seres iluminados, né? Então isso também poderia considerar como uma evidência da reencarnação. Se o espírito pode sair do corpo, né, ver tudo isso, ver todas essas ações e retornar ao corpo, né, por que não poderia sair do corpo e retornar para um corpo novo, né, para uma vida nova, uma reencarnação nova? Então essas seriam algumas evidências que a encarnação existe, né, hoje em dia. Existem dois fundamentos básicos, fundamentos da reencarnação, né, que a gente considera para, digamos assim, afirmar que a reencarnação existe. O primeiro fundamento é que Deus é soberanamente bom e justo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se existissem pais perfeitos na Terra, né, quando um filho erra, né, faz alguma coisa de errado, o que os pais perfeitos fariam? Eles perdoariam seu filho, né, o erro que ele cometeu, mas, sendo justo, eles falariam para o filho: ó, você errou, o pai que perdoa, o pai e a mãe perdoam, mas você tem que assumir as consequências dos seus atos, dos seus erros, né? Então isso seriam pais perfeitos, né, na Terra. Como Deus é soberanamente bom e justo, Ele nos dá, através da reencarnação, a possibilidade de a gente reencontrar irmãos que a gente brigou em outras vidas, né? Pessoas que a gente fez mal, né? E a reencarnação é uma forma de a gente conseguir reparar nossos erros. Como Deus é Pai de todos, e nós somos todos filhos de Deus, então Ele, sendo um Pai perfeito que Ele nos une, né, através da reencarnação, para que a gente possa se reconciliar, né? Cultivar, tentar se melhorar, fazer as pazes, criar um amor entre os irmãos, né? Então isso é um dos fundamentos da reencarnação. O segundo fundamento da reencarnação
o que a gente chama de princípio lei de causa e efeito. O que é isso? O que significa isso? Significa que tudo que a gente faz na vida, na Terra, né, o que o nosso espírito faz, tudo de bom e mal que a gente faz é levado em consideração. Então, tudo que a gente faz de bom vai, digamos assim, contar pontos para nós. E tudo que a gente faz de mal, a gente tem que reparar, a gente tem que resolver, a gente tem que mudar essa situação. Então, esse é o segundo fundamento da reencarnação, é o princípio de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, né? Que tudo que a gente faz é levado em conta, o bem que a gente faz como o mal que a gente faz também. Então, o que ele diz? Que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida que a gente contrai e que a gente vai ter que pagar, né? Se a gente não for pagar nessa reencarnação agora, a gente pode pagar nas reencarnações seguintes, porque todas elas são solidárias entre si. Ou seja, a gente tem... Nosso espírito lembra de todas as coisas ruins que a gente fez. E a gente tem que reverter esses erros nas reencarnações que a gente tem. Se não é nessa reencarnação, em outras eu vou ter que resolver outros problemas, outros erros que eu cometi. Essa lei, né, de causa e efeito, ele está no livro No Céu e Inferno, no capítulo 7, que é o Código Penal da Vida Futura, número 8 e 9. Então esse é o segundo fundamento da reencarnação. O primeiro é o Deus bondoso e justo, né, soberanamente bondoso e justo, e a segunda é a lei da causa e efeito, né, que tudo que a gente faz é levado em consideração. Tá, alguém pode questionar, devia se perguntar assim, tá, mas a reencarnação, eu acho que ela não existe. Eu acredito que seja só uma única vez que a gente vem na Terra e viveu aquilo, pronto, resolveu. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se a reencarnação não existir, né, só existir a unicidade, uma vez só a gente vivia na Terra, nesse planeta, isso seria digamos assim, uma negação que Deus é bondoso e justo, né? Que Deus é soberanamente bom e justo. Porque no mundo que a gente vive hoje, que a gente vê hoje, existem muitas desigualdades, né? Existe, por exemplo, crianças que passam fome, outras crianças que têm tudo do bom e do melhor, né? Então, se não existir reencarnação, Deus criou um ser exclusivamente para sofrer, outro ser para ser feliz, né? Então, se ele fez isso, não seria um Deus bondoso e justo, né? Então, o que a reencarnação nos traz? Que tudo que a gente fez de bom e ruim é levado em conta. E a reencarnação é uma forma de a gente pagar isso. Então, as desigualdades da vida, elas são ocasionadas pelas nossas condutas, pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Deus, sendo bondoso e justo, ele nos criou, digamos assim, todos iguais. Se tem algum ser mais evoluído hoje em dia, algum espírito mais evoluído, mais feliz, é por conta das condutas, dos atos, das escolhas desse espírito. Então, se a gente considerar que existe só uma única vez, Deus não leva em conta, por exemplo, a vida, por exemplo, do Chico Xavier foi voltada para auxiliar, para ajudar as outras pessoas. Então, Deus não levaria em conta isso? Hitler, por exemplo, teve a vida voltada para as guerras, para as conquistas, né? Para as coisas não tão boas. Então, se existe só uma única vida, Deus não seria bondoso e justo, né? Criando essas disparidades, né? E criando um espírito assim assado. Agora, se a gente acreditar na reencarnação, acreditar que Deus é bondoso e justo, Ele criou todos iguais e semelhantes. E, de acordo com o nosso livre-arbítrio, com a nossa escolha, a gente foi evoluindo ou ficando para trás na evolução moral, né? E isso, essa diferença na evolução de cada ser, é que poderia justificar as desigualdades da vida, né? Se a gente considerar que existem pessoas sofrendo muito e outras não sofrem nada, se Deus criou essa situação, seria injusto, né? E o Deus que todos nós acreditamos seria um Deus bondoso e justo, né? Por isso a reencarnação também é uma forma de a gente aceitar melhor essas desigualdades, né?
esse bem e mal que existe no nosso planeta, né? Isso está tudo de acordo com o espírito, com o ser, né? Não com Deus. Deus não criou um espírito maligno, não criou um espírito bom, né? Ele simplesmente criou todos iguais e semelhantes. A conduta, formas, escolhas é que vai determinar se cada espírito é mais evoluído, é menos evoluído, né? E por conta disso que existem as desigualdades no nosso planeta. Então, fazendo um resumo sobre o que a gente conversou sobre a reencarnação, por que eu acredito na reencarnação, né? Porque esses conceitos, à luz da minha razão, eu pensando, avaliando isso me satisfaz. Então, eu concordo com a reencarnação, né? Porque se Deus é soberanamente bom e justo, né? A reencarnação tem que existir. Tudo que a gente faz também é levado em conta. O bem e o mal que a gente faz também é levado em conta. Então, existe a lei de causa e efeito, né? Ninguém pode fazer o mal e não ter que reverter isso, não ter que pagar sobre isso, né? Se isso fosse possível, Deus não seria justo, né? Então, mais uma evidência que a reencarnação existe, né? Outra coisa, Deus não condena ninguém a sofrer eternamente, né? Se existisse uma única vida, você foi mal, você vai sofrer o resto da tua vida, né? Como eu acredito na reencarnação, ninguém sofre eternamente. Todo mundo vai buscar, vai reencarnar, vai evoluir. Esse sofrimento, né, vai diminuindo. A cada reencarnação a pessoa tende a se melhorar, né? E aí esse sofrimento vai diminuindo. E também a reencarnação ela dá um significado justo às desigualdades da vida, né? Nos trazendo esperança no futuro, né? Jesus já disse, né, que a cada um será dado conforme as suas obras. Então, tudo que a gente faz de bom é levado em consideração, e o que a gente faz de mal também a gente tem que repor, refazer, né, reconquistar, criar o amor naquilo, né, se reconciliar. Então, por isso que a reencarnação, por todos esses conceitos, ela me satisfaz, é uma coisa que eu acredito, né? Ao contrário que uma única existência não seria possível, seria negar que Deus é bondoso e justo. Então vamos falar um pouquinho sobre planejamento reencarnatório, né? Então o planejamento da reencarnação ele é feito no mundo espiritual, né? E lá a gente vai planejar as nossas provas, as nossas expiações, as nossas missões, né? Quem faz esse planejamento? Somos nós, se a gente tem o espírito evoluído para fazer isso, ou senão a gente é auxiliado, né, por espíritos mais elevados, e algumas vezes a gente não participa, mas nosso plano reencarnatório é elaborado por espíritos mais evoluídos que a gente. O que a gente planeja nessas reencarnações? Situações, atividades que a gente tem que vivenciar, realizar para nos purificar, para a gente reparar nossos erros, né, erros do passado, e algumas missões para o desenvolvimento da humanidade. Uma coisa que acontece, a gente planeja lá, né, no mundo espiritual, o que vai fazer aqui. Porém, quando a gente nasce, a gente recebe o que a doutrina espírita chama do véu do esquecimento, né? Por quê? Porque seria muito fácil, ou talvez muito difícil, a gente saber tudo que a gente tem que fazer. Chegar aqui a gente ia fazer, mas sem ter, digamos assim, o nosso livre-arbítrio. A gente ia ser, digamos assim, fazer as coisas simplesmente para evoluir, para chegar perto do reino de Deus mais fácil, né? E com o véu do esquecimento, que é o que a gente recebe quando nasce, a gente esqueceu o que a gente planejou, né? A gente não lembra do que foi planejado. E aí a gente tem o nosso livre-arbítrio para escolher se eu quero fazer o bem, se eu quero fazer o mal, se eu quero seguir o plano que eu fiz lá ou não, né? Então, o véu do esquecimento ele nos dá, digamos assim, a possibilidade, né, de escolher, de ter o nosso livre-arbítrio, né? E aí, se a gente escolhe o caminho do bem, a gente escolhe porque o nosso espírito aprendeu aquilo, não porque a gente quer fazer alguma coisa para receber, digamos assim, para chegar mais rápido ao reino de Deus, digamos assim, né? Para receber uma recompensa, né? Que seria esse o caso se a gente soubesse todo o plano que a gente fez, chegaria aqui, faria e receberia a recompensa, que era estar mais perto, mais próximo do reino de Deus. Então o véu do esquecimento ele nos
impossibilita saber o nosso plano que a gente fez lá, mas nos dá o livre-arbítrio, né? A gente pode escolher, né? E se a gente escolheu bem é porque realmente nosso espírito aprendeu, né? Não se lembra, mas aprendeu e sabe qual é a escolha certa a fazer, né? O que deve fazer para evoluir. Qual que é a finalidade da reencarnação? Então existe praticamente duas finalidades, né? Que a primeira é o desenvolvimento intelectual e o segundo é o desenvolvimento moral, né? Então, como a gente já comentou, Deus concede a todos nós, né, o mesmo ponto de partida e a gente tem o livre-arbítrio, a gente escolhe, né, o que a gente quer, o ato que a gente deve fazer, o que a gente quer fazer, né? Então, a reencarnação ela serve para isso, para a gente desenvolver intelectualmente e desenvolver moralmente, né? Aprender a vivenciar os conceitos que Jesus nos deu, que é o amor ao próximo, amar a Deus, né? Isso é o que vai nos fazer desenvolver moralmente, né? Vivenciando isso, né? Não falando ou só discursando, né? O aprender ou se desenvolver moralmente é usar isso, praticar isso no seu dia a dia, na sua conduta, nos seus pensamentos, nos seus atos, né? Então, em cada reencarnação, o Espírito traz consigo uma tarefa, né? Uma tarefa a fazer. Tá, mas como que eu vou conseguir descobrir a tarefa que eu devo fazer nessa reencarnação, né? Qual que é a minha tarefa? O que eu vim fazer nessa reencarnação, né? Para isso a gente tem que fazer uma autoavaliação. Como que é a minha personalidade? Como que eu me comporto, né? Qual que é os problemas que eu tenho hoje em dia, né? Quais são as minhas inclinações? Eu tenho vícios? Eu tenho dons, né? Que dons eu possuo? Então a gente fazendo uma reflexão, uma avaliação da nossa vida, né? Do que a gente sofre hoje em dia, talvez a gente consiga entender que se a gente melhorar algumas coisas, esse sofrimento vai diminuir, né? Então é uma reflexão sobre a nossa vida e como é que está, né, o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento moral, né? No desenvolvimento intelectual, como é que está o trabalho, como é que está a minha disciplina, como é que está a minha forma de encarar isso, né? Ou eu estou paradinho lá, não quero aprender nada, não quero estudar nada, né? E o meu desenvolvimento moral, como é que está o meu amor ao próximo, né? Como é que está o meu orgulho, como é que está o meu egoísmo, os meus vícios, né? Então, analisando tudo, fazendo uma autoavaliação de tudo isso, a gente consegue, talvez estudando o nosso presente hoje, descobrir o que a gente veio fazer aqui nessa vida, né? A gente pode deduzir, né, o que aconteceu no vosso passado e perceber qual que é a nossa tarefa, né? Se eu sofro com um certo problema, essa vida, essa encarnação toda, talvez eu tenha que parar e refletir o que eu tenho que melhorar para que esse problema não ocorra, ou o que eu tenho que aprender, para que serve esse problema na minha vida, né? O que eu tenho que aprender com ele, né? Então isso é uma forma, né? A nossa autoavaliação talvez seja uma forma de a gente descobrir o que a gente veio fazer nessa encarnação aqui. Continuando essa nossa reflexão, né? Sobre a reencarnação, se a gente já viveu várias vidas, né? Já tivemos uma pluralidade das existências, já reencarnamos várias vezes, né? E ainda assim eu tenho aquele problema, aquela mazela, aquela coisa na minha conduta que eu sei que está errada, mas eu não estou conseguindo corrigir, digamos assim. Mas, poxa, se eu já vivi várias vidas e não corrigi isso, poxa, será que não seria interessante nessa reencarnação eu me esforçar para corrigir isso? Né? Porque, já tive várias reencarnações. Se eu tenho um defeito hoje é porque não foi corrigido nas reencarnações anteriores, né? Isso não ocorreu. E como a gente pode, digamos assim, desencarnar, morrer a qualquer momento, né? Não seria interessante a gente, pelo menos, voltar para lá sem esse problema mais, ter sanado esse problema, ter solucionado isso, ter melhorado isso, ter aprendido, né, com isso nessa reencarnação? Será que teremos que voltar novamente em outra reencarnação para aprender isso? Que já trazemos de várias reencarnações, né? Outra pergunta, se a gente morresse hoje, né? Será que a gente cumpriu a nossa tarefa? Será que a gente fez tudo que podia? Será que eu me reconciliei com aquele irmão
que veio na vida comigo, talvez não na mesma família, mas talvez no trabalho, ou que veio na mesma família que eu não me dou bem. Será que não é tempo ainda da gente se esforçar para tentar se reconciliar, né? Porque, segundo que a lei de causa e efeito, vamos ter que voltar a reconciliar com esse irmão. Se não é nessa reencarnação, talvez em outras, né? A gente vai ter que voltar aqui para resolver isso, né? Todo ato errôneo que a gente comete, a gente tem que corrigir, né? Então, será que não seria interessante a gente nos esforçar, né, para corrigir isso? Vamos ter que nascer de novo em outra situação, com outro corpo, em outra realidade, com aquele irmão novamente para me acertar? Será que não seria interessante tentar modificar isso, tentar melhorar isso? Outra questão que a gente tem que refletir: como é que eu estou hoje? Como é que o meu espírito, minha alma está hoje aqui nessa vida? Porque se eu morrer, eu vou continuar assim, vou para o mundo espiritual assim. Será que eu estou melhor? Estou pior? Como é que eu estou? Estou feliz? Estou triste? Estou angustiado? Estou magoado? Não consigo perdoar aquele irmão? Será que... será não? Se eu morresse hoje, eu vou voltar para a espiritualidade com esse sofrimento, com isso sem resolver, né? Então, a reflexão que a gente faz, né, da nossa encarnação hoje é essa: se eu morresse hoje, será que eu estaria melhor ou pior de quando eu vim? Será que eu cumpri a tarefa que eu prometi lá, que eu planejei, né? Será que eu evoluí moralmente, evoluí intelectualmente? Será que eu me melhorei nessa reencarnação? Ou se eu perdi tempo com bobagens, com orgulho, com coisas que não trazem a felicidade, não trazem a evolução, né? Então é uma reflexão que a gente deve fazer, né? E cada um sabe dos seus problemas. Todos nós temos problemas, temos coisas a evoluir, coisas a aprender, coisas a melhorar. Ninguém precisa apontar para nós os nossos defeitos, né? A gente, se parar para refletir um pouquinho, a gente sabe o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que trabalhar, né, nessa reencarnação. Então a reflexão basicamente é essa, né? Se eu desencarnasse hoje, como eu estaria? Será que eu entraria no mundo espiritual melhor, pior? Eu entraria lá feliz com o plano realizado, ou estaria triste com eu não consegui fazer quase nada do que eu planejei, né? Então isso é uma reflexão que a gente deve fazer, né, na nossa vida, na nossa existência, né? Para finalizar, então, eu queria citar um pequeno texto do livro Fonte Viva, de Emmanuel, que o título é Renasce Agora, né? Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Então, o que Emmanuel quis dizer com isso? Que a nossa principal luta na reencarnação é contra nós mesmos, contra nossas atitudes, nossos atos, né? Então, o que ele está dizendo? Que a gente tem que renascer, a cada reencarnação a gente tem que renascer um espírito melhor, né? Um ser mais amoroso, mais carinhoso, mais fraterno, mais caridoso, né? Então, ele diz isso, que a gente tem que renascer agora, né? Porque daí a gente diminui o tempo, né? O tempo das reencarnações, a gente evolui mais rapidamente. Outra coisa que eu ouvi, que achei interessante, né? Todo dia, quando a gente dorme, a gente se conecta, vai para o mundo espiritual. E ao acordar na manhã seguinte, a gente volta para o mundo material, né? Então, também não deixa de ser um renascimento, né? A gente tem essa possibilidade a cada dia aprender um pouquinho lá no mundo espiritual, né? Se preparar e voltar aqui no dia seguinte e se melhorar e buscar, né, o que vai te trazer a evolução espiritual, a evolução intelectual, o que você veio fazer, né? A cada dia a gente, digamos assim, morre e nasce, né? E temos que usar esse dia, né, essa oportunidade que a gente recebe de a cada dia estar vivo, né, para tentar evoluir, tentar seguir o caminho, o plano que a gente fez lá, né?
certamente se a gente conseguir fazer isso, a gente vai se sentir mais feliz, com mais fé, com mais amor, né? E acho que é isso que é o que todo ser busca, né? A felicidade, o amor, sentir o amor, né? De Jesus, de Deus nas nossas vidas. Então, por favor, tentemos renascer, né? A cada novo dia, renascer espíritos e seres melhores. Boa noite, obrigado. Tenham todos uma boa noite, né? Uma boa semana. Que assim seja.